E hoje, você falou que a Débora Alfano não compareceu ao local de trabalho, sob o argumento de que entra mais... Tem isso, alega que vai entrar mais tarde porque vai ter a cobertura especial do debate. E eu vou estar lá hoje no debate, um debate muito importante, um debate que vai, aliás, acontecer em várias cidades onde há segundo turno. A Band, com a sua tradição, sempre à frente nos debates, o primeiro debate do primeiro turno, o primeiro debate da TV aberta também no segundo turno, e é muito importante para que as pessoas tomem uma decisão de qualidade. A maior parte do Brasil escolhe seus prefeitos em um turno, né? Se você considerar em número de municípios, o grosso é escolhido em um turno só, porque só as cidades com mais de 200 mil eleitores é que tem o segundo turno. São 50 e poucas cidades que ficaram com o segundo turno, considerando que várias das cidades com mais de 200 mil habitantes também conseguiram resolver isso em um turno só. E nessas cidades com o segundo turno, você tem alguns confrontos muito interessantes. E as regras do debate são muito interessantes, são regras inovadoras. A gente tem uma legislação, e eu vou falar de legislação hoje, não só do debate, mas também eleitoral, sem falar de debate, mas uma legislação que engessa, né? Por que duas pessoas conversando para passar o seu recado precisam falar a mesma quantidade de tempo medida em segundos? É uma coisa que não faz sentido, né? Se fizesse sentido, o presidente Jair Bolsonaro não teria sido eleito, não é mesmo? Porque afinal ele tinha no primeiro turno uma quantidade pequena de tempo. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, em 2018, tinha um monte de tempo, um arco de alianças monumental. No entanto, não foi para o segundo turno. Então, você ter mais tempo não significa que o seu produto é mais desejado. Aliás, acontece muitas vezes o contrário. No segundo turno, no entanto, das eleições, os candidatos têm o mesmo tempo, não só nos debates, mas no horário eleitoral gratuito, aqueles comerciais espalhados pela programação das rádios e das TVs, o que dá um certo equilíbrio. E o debate eleitoral, agora em segundo turno, hoje, tem regras muito interessantes. Por exemplo, os candidatos terão 4 minutos para usar entre a abertura e o encerramento. Se quiser falar, boa noite, meu nome é fulano de tal, é um prazer estar aqui, espero poder discutir com vocês planos para a nossa cidade, gastou 10 segundos, terá 3 minutos e 50 segundos para encerrar o debate lá no fim. E se quiser falar 4 minutos agora, não vai dar nem boa noite no final. Ele administra, ele ou ela. E também um bloco em que eles têm cada um 15 minutos, calculado como no jogo de basquete. Começou a falar, conta o tempo. Parou de falar, para de contar o tempo. Se ele quiser pegar a palavra, falar 15 minutos e se calar, o que eu acho improvável que vai acontecer, o outro vai falar 15 minutos e acabou. Ou seja, eles é que vão fazer o espetáculo. Não vai ser aquela coisa modorrenta em que aparece mais o mediador do que os candidatos. Em que o mediador pega e fala, vamos agora selecionar uma pessoa para perguntar. E agora vamos selecionar também uma pessoa para responder. Agora vamos selecionar o tema que a pessoa que vai perguntar para a pessoa que vai responder. E fica o tempo inteiro a câmera no mediador. Aí o mediador fala, fulano de tal, agora o senhor tem 1 minuto e 12 segundos. Beltrano, agora o senhor tem... Sabe, o tempo inteiro aquela regra rígida. Claro, com 11 candidatos como a gente tinha no primeiro turno, as regras são mais rígidas. Mas essa flexibilidade que a gente vai ver hoje à noite, inovadora, proposta e aceita, né, proposta pelo Fernando Mitre, nosso diretor nacional de jornalismo, e aceita pelas assessorias dos candidatos, vai dar um jogo muito interessante. Então, hoje vale a pena acompanhar, porque tem novidade não só nos nomes, mas também na forma de apresentar. Eu disse que ia falar um pouco hoje sobre legislação eleitoral, porque de fato, quando a gente para olhar o que aprontaram com a gente, aprontaram um negócio complicado. E que a gente acaba explicando sempre pela lei.
Não é que a lei manda. Sim, a lei manda. Não há dúvida, é assim, porque a lei manda. Tudo é feito no Brasil porque a lei manda. Mas veja só, vamos pegar um exemplo da cidade de Santiago do Sul, que fica em Santa Catarina, no oeste catarinense, a 650 quilômetros de Florianópolis. O estado de Santa Catarina é um estado muito comprido, né? Parece uma gaveta, daquelas gavetas que se você quer pegar a meia lá no final, você abre ela inteira assim e você ainda não alcança o final. É Santa Catarina, é uma gaveta profunda, né? Então, a 650 quilômetros de Florianópolis está Santiago do Sul, uma cidade com 1.400 habitantes. E a cidade fez a sua eleição no domingo, como todas as outras cidades. Santiago do Sul é uma cidade emancipada, independente há 26 anos. Está naquela leva das cidades que foram criadas e que antes algum dia foi Chapecó. Enfim, mas tem vida própria. 1.400 habitantes. Pois essa cidade elegeu seu prefeito, essa cidade elegeu seus vereadores, elegeu 9 vereadores. Então é uma cidade com 1.400 habitantes que tem 9 vereadores. Se você somar o total de votos que os vereadores tiveram, eles tiveram 700 votos. Algo assim. Então teve o mais votado, teve 100 votos, 103 votos do MDB. Depois teve outro do MDB com 107, aliás 102, depois teve outro do MDB também com 86, assim vai. Então variou de 103 a 80 a 61 votos. A maioria esmagadora do MDB, aliás, eles tiveram 5 do MDB, depois mais um do PSDB, 6, sendo que o prefeito é do MDB com uma aliança com o PSDB. Ou seja, PMDB mais PSDB manda na política, o prefeito foi reeleito. E o que eu quero aqui discutir são algumas questões que a gente já discutiu, outras não. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer é: precisa uma cidade com 1.400 habitantes ter 9 vereadores? Não. Podia ter 3 vereadores e pegar o dinheiro de 6 e devolver para a sociedade. Mas tem 9. Quer dizer, se tivesse 6 vereadores com 1.400 habitantes, cada um ia cuidar de menos de 500 habitantes. Mas tem 9. E todas as cidades brasileiras têm no mínimo 9 vereadores, embora a Constituição diga que as cidades podem ter até 9 vereadores. Nenhum município brasileiro, e isso é incrível, como todos os políticos brasileiros interpretam o até como uma palavra que não existe. Todas as cidades com até 15 mil habitantes podem ter até 9. Eles ignoram o até. Eles pegam, tem que ter 9. E aí tem 9 vereadores nessa cidade. Será que com 7 vereadores não daria para fazer? Com 5? Será que sem nenhum vereador não daria para fazer? Será que precisaria ter prefeito em Santiago do Sul? Não só em Santiago do Sul. Precisaria ter prefeito numa cidade com 5 mil habitantes? Prefeito. Não pode ter um síndico. Mas aí vem a história da legislação. Vamos imaginar que os moradores de Santiago do Sul quisessem fazer eleição a cada 6 anos, não a cada 4, a cada 6. Olha, nós teremos 9, 5, 12, 4, não importa. Mas a nossa eleição é a cada 6 anos. E a gente faz a nossa eleição aqui. Como? A gente pega umas urnas de caixa de sapato. Somos 1.400, a gente faz uma assembleia e diz: pessoal, nós queremos fazer a eleição valer por 6 anos. Não queremos a cada 4. Não pode. Aí vamos imaginar que ela quisesse que o vereador, em vez de ficar 6 anos, ficasse 2. E a cada 4 anos, portanto, se tivesse 2 eleições e não uma apenas. Não pode. Porque o TSE não deixa. Porque a lei nacional não deixa. Por que a lei nacional tem que mandar em Santiago do Sul? Ou em São Paulo, capital, ou no Rio de Janeiro, ou em Fortaleza, ou em qualquer município brasileiro? Por quê? Por que a legislação do Maranhão tem que ser igual à legislação de São Paulo? E aí vem a história americana. Tem uma eleição confusa, mas basicamente a confusão da eleição americana advém dessa independência dos estados. Cada um organiza a sua estrutura como bem entende. Número de vereadores. Por que o município não pode definir quantos vereadores vai ter?
Qual o problema de uma cidade vizinha, Santiago do Sul, ter 9 e Santiago do Sul ter 4, 5, 2, 3, nenhum? Nós não queremos ter vereador. A gente vai ter um síndico que nós vamos eleger. Ele vai ficar 6 meses, a gente testa. Se ficar bacana, a gente deixa mais 1 ano e 4 meses. Não pode. A legislação não permite. Governador, mesma coisa. Por que o governador do estado de São Paulo tem que ser eleito para ficar 4 anos e o governador do Rio 4 anos e o governador de Minas 4 anos? Não, porque aí uniformiza. Sim, mas por que tem que uniformizar? Qual é o ganho para o país de uma uniformidade? Nenhuma. Uniformização? Nenhuma. Não tem uma explicação. A independência, o direito de fazer as coisas como você quer no Brasil é zero. E começa disso. A representação política é toda autoritária. É toda imposta à sociedade. Não é fruto. Quando a gente fala que os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, os governadores, o presidente da República, os prefeitos, são representantes da sociedade, eles não são. Porque eles não representam os desejos da sociedade. São os representantes que a sociedade colocou no poder, escolhidos pelos políticos, pelos partidos, e para ficar o tempo que os políticos e os partidos resolveram que eles vão ficar. Então, quando a gente fala que nós escolhemos os representantes do povo, é de se perguntar se a gente realmente escolhe os representantes do povo. Não escolhe. Santiago do Sul é um bom exemplo, porque uma parte importante da população brasileira, se você for pensar em número de municípios, mora em cidades pequenas. Você tem 1.334 cidades entre 19 mil e 10 mil habitantes. Você tem 3 mil cidades até 10 mil habitantes. 3 mil cidades. Quer dizer, não pode ter 3 mil eleições resolvidas. 10 mil pessoas, gente. 10 mil pessoas. Mas não pode. É proibido. Só tem no Brasil 300 e poucas cidades com mais de 100 mil habitantes. Não é grande coisa, se for pensar. Para quem tem 5.570 municípios, só 300 tem mais de 100 mil habitantes. E o direito das pessoas de se organizar como uma sociedade, não pode. Num condomínio tem a regra condominial, ok, mas tem uma legislação que é toda ela colocada de cima para baixo de forma autoritária. E o que isso produz? Produz desigualdade e representação também desigual. Por exemplo, a diferença entre o estado mais rico dos Estados Unidos e o estado mais pobre dos Estados Unidos, esse país pouco civilizado, onde as eleições são esse tumulto que a gente conhece, é de 2 vezes. Então a renda per capita do estado mais pobre americano contra o estado mais rico é 2 vezes. Sabe qual é no Brasil? 4,5 vezes. Então a gente tem um sistema de representação em tese mais democrático, mais rápido, mais compreensível, mas não sei o quê. E quem vive nos estados mais pobres, Pará, Alagoas e Maranhão, tem uma renda per capita que é 1/4 da renda dos estados mais ricos. São Paulo, Distrito Federal. Não faz sentido. Então tem um descasamento entre a lógica e a lei. Tem um descasamento entre a vontade que a gente tem de eleger os nossos representantes e os representantes que a gente é obrigado a eleger, dada a estrutura montada no Brasil. Por que eu não posso ter um partido, por exemplo, só em Santiago do Sul? Partido Republicano de Santiago do Sul, PRSC. Só posso disputar a eleição em Santiago do Sul, porque eu só tenho partido lá. Não, o partido tem que ser nacional. Mas eu quero só um partido republicano de Santa Catarina. Não pode, tem que ser nacional. Mas por que não pode? Por que eu posso ter uma padaria numa rua, mas eu não posso ter um partido numa cidade só? Não, tem que ter em 9 estados, com no mínimo não sei quantos representantes, papapá. É uma visão estatoide. E não é uma visão soviética, porque não vem da tradição soviética.
é uma visão estatoide que vem da nossa tradição de tudo conceder. A gente concedia capitanias hereditárias e a gente concede às pessoas o direito de participar. E chama de direito. E aí, quando você vai interpretar a Constituição, dizem, não, a Constituição tem mais direitos do que deveres. Bom, um dos direitos é o direito ao voto. Mas cadê o direito da gente dirigir a nossa vida com independência? Não tem. De forma que o que há de mais democrático no nosso processo de representação é o que a gente tem hoje. Uma eleição em segundo turno, muito interessante, com bons nomes para a gente escolher, etc. Mas seria muito mais interessante se as cidades, que é onde a gente mora, pudessem ter a liberdade de organizar plebiscitos, de organizar o tamanho da representação, de eliminar a Câmara dos Vereadores se quisesse, de eliminar a prefeitura se quisesse. Nós não queremos ter prefeito. Nossa cidade é tão pequena, Santiago do Sul é tão pequena, que a gente vai querer, como eu falei, só um síndico. E ele vai ficar 6 meses. Aliás, a gente vai contratar um cara da Universidade Federal de Santa Catarina e vai botar ele lá. Um sujeito de administração de empresas, ele toca lá. E uma vez por mês, ele faz uma assembleia, são 1.400 habitantes, ele faz uma assembleia e presta contas à sociedade. E se não tiver bacana, a gente demite ele, contrata outro. E é sempre tão... precisa ter o debate político, o presidente da Câmara, né, o primeiro secretário, o segundo secretário, reunião. Para que isso tudo? Não precisa. Mas essa coisa autoritária, e eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, porque essa coisa autoritária que produz 3 senadores, essa coisa autoritária que não permite uma pessoa um voto, e essa coisa autoritária que obriga que as regras que valem para São Paulo capital, uma cidade enorme, uma cidade do tamanho de um país, seja a mesma regra que vale para Santiago do Sul, que é um município pequeno, como muitos há na Europa, nos Estados Unidos, e um município bacana, interessante, município com agricultura, avicultura, pecuária, tem milho, tem feijão, tem soja, tem fumo. Está lá produzindo, vivendo, tocando a vida, cidade bacana. No entanto, é uma cidade que tem que ter regras rígidas. Ela e outras. Eu escolhi Santiago do Sul, porque gosto de Santa Catarina, escolhi uma cidade do oeste catarinense. Haveria outras para a gente poder citar como exemplo. Então, só para provocar, o conceito de democracia que a gente valoriza hoje no Brasil é um conceito de democracia que foi definido pelo Estado e não pela sociedade. E enquanto a gente não se apropriar das regras, a gente vai seguir trabalhando para eles. E eles são os poderosos. Eles vêm e criam os impostos. Eles vêm e tomam o nosso dinheiro. Eles vêm e tomam o nosso tempo. Eles vêm e não conseguem transformar o país. Ficamos nós trabalhando para eles e eles não trabalham para nós.